Bom dia, pessoal. Meu nome é Júlia, sou estudante do 8º período de Engenharia de Materiais e o tema da minha apresentação vai ser fadiga em metais. Então, de início, primeiramente, a definição de falha por fadiga. A fadiga é um processo de dano estrutural, progressivo, localizado e permanente que ocorre quando um material é sujeito a carregamentos cíclicos, que podem ser de diferentes origens, como, por exemplo, origem mecânica, acústica ou térmica. É importante salientar que 90% das falhas de serviço relativas às causas mecânicas são causadas pelo mecanismo de fadiga. Além disso, as tensões presentes na fadiga elas são inferiores à tensão de escoamento do metal. Apesar disso, vão ocorrer falhas e fratura mesmo abaixo da tensão de escoamento. E, por fim, da introdução, as causas das falhas por fadiga. As causas dessas falhas são principalmente relacionadas ao acabamento da superfície do material, visto que o mecanismo de fadiga se inicia na superfície. Então, qualquer tipo de descontinuidade, como intrusões, extrusões, inclusões, vão propiciar a propagação das trincas por fadiga. Então, os mecanismos que vão reger a fadiga são os carregamentos cíclicos e dentro deles temos alguns parâmetros importantes, que é o intervalo de tensão, amplitude de tensão, a tensão média e o raio de tensão. O raio de tensão é a razão entre a tensão mínima e máxima aplicada ao componente e é utilizado para classificar os carregamentos cíclicos, que podem ser reversos, flutuantes ou estáticos. Assim, a gente vai para a construção das curvas SN, que são as curvas de Wöhler, que elas são construídas por meio do ensaio de fadiga e representam a relação entre a tensão aplicada, essa tensão pode ser a tensão média, e o número de ciclos até a falha. Elas são importantes, essas curvas, porque elas vão representar o limite de resistência à fadiga. E esse limite de resistência, ele representa a tensão na qual o material não apresentará falhas por fadigas para um número infinito de ciclos. Para aços e para o titânio, esse limite ele é bem definido, mas para materiais não ferrosos, o limite não é bem definido, assim como a gente pode ver na curva B. Além disso, nas curvas SN é possível caracterizar os tipos de fadiga, se é de alto ciclo ou de baixo ciclo. Alto ciclo representam vários ciclos, mais de 10 a 7 ciclos, e baixos ciclos são menos ciclos que esses. Agora, para os estágios da fadiga, mais as observações microestruturais. A partir da observação do gráfico da esquerda, a gente tem 3 estágios diferentes da fadiga. O primeiro estágio, a gente não observa um crescimento muito acentuado das trincas, isso devido à inclinação da curva. No estágio 2, a gente pode aplicar a lei de Paris, que relaciona a taxa de crescimento da trinca com a variação do fator de intensidade de tensão, além de relacionar duas constantes intrínsecas do material, que é o C e M. No estágio 3, a gente observa um crescimento exponencial das trincas, representado pela inclinação da curva. Agora, relacionando o gráfico da esquerda com o da direita, a gente tem os 3 processos, que é a iniciação, a propagação e a fratura final. A iniciação sempre vai ocorrer na superfície e as trincas vão crescer de modo cisalhante ao longo dos planos de escorregamento em 45 graus ao eixo de tensão, até encontrarem um contorno de grão. Após encontrarem um contorno de grão, essas trincas elas irão se propagar agora de forma perpendicular ao eixo da tensão. E no gráfico é onde a gente pode aplicar a lei de Paris. E por fim, depois da propagação, a gente tem a ruptura final do material que se propaga por fadiga. Essa ruptura vai acontecer porque a trinca vai alcançar um tamanho para o qual a seção reduzida ela se torna incapaz de sustentar a carga aplicada, e por isso o material vai fraturar. Além disso, é importante salientar as evidências da propagação dos mecanismos de fadiga, que nessa figura a gente pode observar as estrias ou as marcas de praia. E, por fim, eu trouxe um estudo de caso que vai relacionar o efeito do shot peening com a resistência à fadiga de engrenagens que foram submetidas ao tratamento de superfície de fusão a laser. Então,
É muito importante, né, estudar o mecanismo de fadiga nas engrenagens, pois são componentes que sofrem muito com esse tipo de carregamento. E o aço da engrenagem foi um aço 20 cromo-manganês titânio e ele foi submetido ao tratamento de superfície de fusão a laser. Esse tratamento de superfície ele vai induzir tensões residuais trativas na superfície do material e isso não é o que a gente espera, porque essas tensões trativas, elas podem induzir o crescimento de microtrincas na superfície. Então, o shot peening ele entra como um tipo de tratamento de superfície para induzir as tensões compressivas no material. Essas tensões compressivas, elas são tensões que são bem vistas, né, para o mecanismo de fadiga, pois ela vai retardar a propagação das trincas. Então, foi feito o shot peening e foi observado que as engrenagens que foram submetidas ao tratamento com shot peening, elas apresentaram uma vida em fadiga de aproximadamente 36% maior do que as engrenagens que não foram submetidas ao tratamento, o que era esperado. Isso foi possível a partir da realização de análises de DRX e o ensaio de fadiga ele foi realizado numa máquina FZG. Essas foram as minhas referências e muito obrigada.